Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher e não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, muito providencial e muito interessante esse evangelho cair hoje no dia de Santa Dulce. Porque exatamente é a segunda Santa Virgem que celebramos, e religiosa, que celebramos nessa semana. Anteontem celebrávamos Santa Clara e hoje Santa Dulce. Mulheres que se fizeram, como disse o próprio Cristo, fizeram seus caminhos longe do matrimônio, a partir de uma outra orientação vocacional, um outro chamado, um outro modo de vida. É muito interessante, e eu queria até hoje me deter sobre Santa Dulce, mas eu queria fazer uma pequena introdução, porque quando os fariseus se aproximam de Jesus para tentá-lo, é muito interessante perceber uma coisa. Jesus vivia numa sociedade onde o casamento era uma instituição de bênção e fecundidade para a vida. Ela tinha uma representatividade muito maior do que a gente possa imaginar. Não era uma sociedade, apesar de existir dentro do judaísmo grupos que viviam isolados em locais, em grutas, como os essênios. Os próprios casais, principalmente em algumas famílias de casais, eles se doavam totalmente ao templo, não só aos filhos e à família. É muito complicado você entender uma Israel do período de Jesus como um templo e a Israel hoje, que é bem diferente. O judaísmo sem o seu local principal de culto, que é o Templo de Jerusalém. Mas é muito interessante perceber que Jesus, ao responder o questionamento, ele sabe a maldade e a malícia, porque Jesus era celibatário. Jesus não se casou. Jesus, ele foi questionado em relação a isso. Poxa, por que se o casamento é uma bênção e você... A pergunta assim...
que eles, no fundo, estão fazendo para Jesus é isso, mas como assim você não casar? Já que o centro da vida social dentro do judaísmo era o casamento. E aí, Jesus mostra que o casamento ele tem uma outra dimensão, inclusive, do que aquela que eles estavam vendo, mostrando. Não é uma mera formalidade social, é uma vocação. E por isso ele diz que tem que ser fiel, não pode se cometer adultério, tem que se ter o compromisso de buscar e viver a união a dois como uma vocação sagrada. Ele, na verdade, aprofunda aqui o significado do matrimônio e mostra, no final, que não existe só a vocação ao matrimônio. Existe a vocação ao celibato, existe a vocação à vida religiosa consagrada, existe a vocação da pessoa solteira. Tem muitos viúvos que não se casam e tem, depois de ficarem viúvos, ficam como? Não tem ninguém? Então a gente tem uma visão, às vezes, também um pouco de incompreensão de que nem todo mundo na sociedade, a gente idealiza o matrimônio e o coloca numa redoma, como se ele fosse maior que os outros. Não, não é isso. O matrimônio ele é tão importante quanto as outras vocações. Mas são diferentes. São diferentes. Vejam que Jesus já estava falando uma coisa aqui muito importante. Matrimônios desgastados. A dureza do coração. Matrimônios sendo desconstruídos. A permissão do divórcio. Naquela novela que passou o Clone, tinha lá eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. Lembra disso? É um pouco isso aqui que Jesus está explicando. Mas Cristo dá à união matrimonial uma vocação, e aí que é uma questão muito atual, a questão das uniões, não só ilegítimas, mas as uniões que não foram feitas na base daquilo que o matrimônio tem como propriedade, o consentimento perfeito. Então tem muita união ali, tem muito casamento que a gente percebe ser nulo por ter tido um certo vício, que a gente chama ou defeito, no seu consentimento em algumas partes. E aí é que Jesus realmente indica que precisa ser revisto, mas ele mostra a dureza do nosso coração. Mas eu queria enfatizar o final desse evangelho de hoje, que é exatamente isso. Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Existem homens, ou mulheres, incapazes para o casamento porque nasceram assim. Por exemplo, Alexandre. Homens e mulheres que nasceram incapazes do casamento porque nasceram assim? Tem um problema. Tem um problema, né? Tem uma incapacidade física, inclusive, para as propriedades do marido. A gente pensa só no genital, não, gente, tem muita incapacidade aqui, ó. Um psicopata, ele pode se casar? Claro. E não. Ele não tem a capacidade, ele tem uma psicopatia. Ele não tem uma propriedade. Não tem. Não tem propriedade. O difícil é provar, né? Que a pessoa é psicopata. Mas é um distúrbio muito grave. Tanto que nos processos de nulidade de matrimônio tem a incapacidade psicológica e muitas outras. Tem aqueles que, porque os homens o fizeram. Como é que é isso? Como é que é essa história? Dá um exemplo para mim dos homens que o fizeram incapaz do matrimônio. Uma vez eu falei aqui deles. Daqueles que eram feitos incapazes para o matrimônio. Feito pelos incapazes, tornados pelos homens. Os eunucos, né, Alexandre? Aqueles que eles cortavam
Eu expliquei, você não estava aqui, foi no dia do Serafim. O Serafim veio me perguntar o que era eunuco. Ai, meu Deus do céu, vou tentar explicar para ele. Lembra, Isabel? Isabel estava aqui no dia, não estava, Isabel? São pessoas que são feitas incapazes, né? A pessoa vai lá, né? Antigamente na roça falava, né? Capava, né? Puf! Mas não tem só essa forma hoje em dia, não, né? Outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Quer dizer, se consagraram, se doaram. Amém.